obrigado aos nossos entrevistados de hoje, a nossa comunicadora, apresentadora, jornalística, Mônica Nóbrega. Eu fiz aqui tive a audácia de fazer um compiladozinho rápido de 2 minutos e 30 segundos, que eu preferi ler para não ser traído, né, pelo improviso. Então, a nossa espécie denominada Homo sapiens, entendo desenvolvido diferenciadamente dos demais animais, um sistema racional que integra com os demais sistemas o instinto e o emocional, vem incorporando exponencialmente conhecimento cumulativo que eu tenho permitido, ao longo da sua existência, uma hegemonia sobre o planeta Terra e uma autorregulação denominada, cunho meu, de humanização, que eu chamo a atenção antes da polêmica, humanização lato sensu. Essa humanização surge na medida que a razão especula e, na ausência de investigação científica, as respostas a essas especulações foram sendo razoavelmente atribuídas ao determinismo de entidades divinas. Dessa forma, desenvolve rituais de evocação dessas divindades e assim vem desenvolvendo, de permeio ao instinto, a emoção e a razão, vem desenvolvendo também a transcendência. Para a regulação de todas essas interações sistêmicas, os grupos familiares, as sociedades tribais, criaram muitos códigos de conduta para controlarem-se dentro desses padrões. À medida que a espécie humana vai se organizando em sociedade mais complexa, esses códigos de conduta foram também aperfeiçoando. Acontece que, nessa continuada escalada evolutiva, começa a desvendar os segredos do todo, esse todo holístico nosso, e se impõe um plano estratégico. A humanidade se impõe um plano estratégico, calcado em 3 pilares: a onisciência, tudo sei; a onipotência, tudo posso; e a onipresença, em tudo estou, que coincide com a trindade divina. Já chegou nos tempos atuais, dentro desse planejamento estratégico, um modelo virtual de onipresença. E, com isso, está em plena erupção, podendo desnudar um profundo desalinhamento entre seus códigos de conduta e sua prática, o que provoca depressão e reação, indignação e frustração. Lembra que poderíamos recitar aqui, né, aquele que todos conhecem, poema do Carlos Drummond: E agora, José? E agora? E agora, José? Por fim, urge uma reestruturação da humanidade que dê condição de alinhamento e coerência entre suas convenções e suas práticas. Nessa linha, estamos hoje recebendo aqui os nossos convidados para mais um talk show aqui no Hospital Anchieta, comandado pela jornalista, apresentadora Mônica Nóbrega, nossa amiga da instituição, que irá conversar de forma
bem informal, com duas autoridades num assunto que eu deixei de mencionar no vocábulo, no meu preâmbulo. Viram que eu não falei de moral, não falei de ética, não falei de bioética, e talvez chegue um momento que possamos todos falar de holoética. Então, para compor a mesa, eu convido o Dr. Marcelo Godoy, médico legista, mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, doutorando em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Convido também o Dr. Arthur Regis, advogado, membro da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da OAB, Distrito Federal, mestre e doutorando em bioética pelo Programa de Pós-Graduação em Bioética, Cátedra da Unesco, da UNB. Pois bem, convido agora a nossa apresentadora, coordenadora fantástica, Mônica Nóbrega, para coordenar esse momento especial aqui no Hospital Anchieta. Concluindo, eu tenho a convicção que eles vão nos deixar ainda mais instigados com todas as abordagens que farão e deixarão para nós mensagens importantes, momentos de reflexão, né, nessa busca desse realinhamento que a humanidade possivelmente está a fazer já a partir desses problemas todos que nós temos deparado. Uma boa noite a todos e bom proveito. Bem, muito boa noite a todos. Obrigado, doutor Delcio, pelo carinho, que nem sei se mereço por tamanha responsabilidade aqui hoje. Mas o tema é instigante e todo desafio faz a gente aprender e estudar e ler e correr e conhecer pessoas tão interessantes como tive a oportunidade de conhecer, primeiro conversando por telefone, trocando ideias, e é um tema assim que no começo a gente fica, esse papo é meio cabeça demais, né? Mas é muito importante para as nossas vidas e está em nossas vidas. Eu vou abrir aqui apenas para nos colocarmos num viés, com a permissão, inclusive, dos dois entrevistados, citando o Van Potter, criador do neologismo da bioética. A bioética foi um neologismo criado por ele, e, a partir dele, tudo começou a ser discutido. Ele recomendou, num dos seus textos, que, aspas, pensem a bioética como a nova ética da ciência, que combine humildade, responsabilidade e competência, que seja interdisciplinar e intercultural e que faça prevalecer o verdadeiro sentido da humanidade. Potter, que era bioquímico e estudou oncologia, que, através dos seus pacientes, tentou estabelecer o diálogo entre a ciência da vida e a sabedoria prática. E é mais ou menos essa reflexão que nós vamos começar a fazer. Muito mais, no meu caso, ouvindo do que perguntando, porque não temos muito tempo e vamos ter que sugar o máximo deles. Vamos ter alguns 40, 50 minutos, e depois abrir, sim, o microfone para os senhores todos perguntarem, que é o que eles mais querem fazer, é dividir esse conhecimento. E, nessa abertura, eu queria pedir, doutor Marcelo, que o senhor fizesse uma introdução sobre esse tema tão importante de hoje, que é a relação médico-paciente, essa reflexão sobre a bioética clínica. Muito bem-vindo. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Delcio, a Maria Orlanda pelo convite, a Lorena
e a todos vocês, saúdo os integrantes aqui da mesa. Bom, começar a falar um pouquinho o momento que a gente vive hoje, e esse momento que a gente vive hoje é um momento que ele começa a nascer exatamente com o Potter, quando ele escreve a Bioética, a Ponte para o Futuro. Né, são duas correntes que nascem nos Estados Unidos muito próximas, né? E, lógico, a ética em si tem aquela ética filosófica, lá já de Platão e tudo, mas a bioética, né, que é essa ética aplicada às ciências da vida, ela começa a nascer mesmo a partir de 1970, né, mais ou menos nessa década. E ela teve são três pilares, né, que sustentam hoje o início dessas discussões éticas. A primeira delas, que a gente pode citar, são os avanços tecnológicos da época, né? Então, assim, nós tivemos a primeira hemodiálise, onde, através de o governo americano teve que nomear uma comissão, né? A comissão que eles foram até chamada a Comissão dos Deuses, que dentro das pessoas com insuficiência renal eles iriam escolher aquelas que iriam fazer hemodiálise ou não. Então, assim, os critérios utilizados naquela época talvez não fossem os mais morais, era um critério mais de utilidade e tudo. Então, e exatamente esses avanços tecnológicos, o primeiro coração artificial, e depois vem todo o avanço tecnológico que a gente vem assistindo, principalmente de 1980 para cá, uma coisa avassaladora, e que, nos dias de hoje, bate à nossa porta, né? Hoje, a medicina ela tem um critério de longevidade, a gente tem uma tecnologia disponível, mas não é porque a gente tem a tecnologia que a gente tem que usá-la. Os pacientes, infelizmente, apesar de toda essa tecnologia, o homem ainda é um ser que ele tem um ciclo biológico, que ele nasce, desenvolve-se, casa, faz essa besteira e morre. Alguns se separam, são felizes e morrem. Então, hoje, o que a gente vê muito no dia a dia da gente é a questão dos acessos à tecnologia. A tecnologia hoje é um problema de saúde pública. A medicina hoje não tem mais custo. Então, hoje, através de todas as políticas, as biopolíticas, as pessoas começam a discutir terminalidade, porque, assim, hoje a medicina, o cuidado não tem mais preço. Então, o que a gente está vendo é, cada dia que passa, o dinheiro da saúde escasso. Isso eu não estou falando de Brasil, não. Isso eu estou falando, isso é um movimento mundial, tá? Onde as pessoas estão discutindo morte. E a ciência que vai discutir morte, vida, tecnologia, acesso, isso, assim, eu garanto para vocês que a única ciência que pode, a parte do conhecimento que pode dar respostas a isso, é a bioética. O segundo passo foi a incapacidade do homem autorregular-se nas pesquisas, né? Então, assim, antigamente começaram a se fazer pesquisas atrás do desenvolvimento, onde essas pesquisas não tinham protocolos éticos confiáveis, moralmente defensáveis. O que vocês lembram, o caso de Tuskegee, que era aquele estudo americano que, mesmo tendo penicilina, eles deixaram os negros americanos terem sífilis não tratadas e acompanhado durante anos atrás da doença natural da sífilis. Então, foram estudar a doença natural da sífilis e todas as questões do Holocausto, todas as questões da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, toda essa questão da ética em pesquisa, a ética, o sujeito de pesquisa passa a ter um valor muito grande. E, mais uma vez, vem todos os protocolos, todos os processos que a ética vem para salvaguardar o sujeito de pesquisa, para não deixar os nefastos comedores de pesquisa, né, se usufruir desse povo tão vulnerável, a vulnerabilidade desse cidadão. Então, esse é o segundo pilar que faz, então, a bioética ser muito discutida. Hoje, nós temos a CONEP, não tem hospital que faça pesquisa que não... Então, existe pesquisa clínica que você não tenha uma aprovação de um comitê de ética em pesquisa, uma aprovação da CONEP, tudo, para avaliar isso tudo. E o terceiro, gente, isso talvez
para quem trabalha com ética em pesquisa, esse segundo é muito importante, mas para quem vive o dia a dia do hospital e não trabalha com pesquisa, o acesso à tecnologia, a regulação dos acessos à tecnologia e a grande variação que nós vemos societárias, os contratos sociais que antigamente existiam, e todos os movimentos sociais de feminismo, negros, todas as garantias constitucionais, todas as garantias que a pessoa foi ganhando em nome da dignidade da pessoa humana. Hoje nós temos uma sociedade absolutamente diferente daquela sociedade de antigamente. A gente que está na clínica percebe a diferença da relação médico-paciente de outrora para a relação médico-paciente de hoje. Hoje nós temos todas as questões da informação, o famoso Dr. Google, o empoderamento das pessoas de conhecimento, né? Assim, o saber e poder. Quem estuda Foucault sabe que quem sabe tem poder. As pessoas se utilizam do saber para poder exercer poder. Então, a relação médico-paciente, a relação prestador de cuidado com o paciente é uma relação de poder. E essa relação de poder, mas, assim, quando Foucault fala da relação de poder, a pessoa ela tem que ter o poder de se contrapor ao poder, porque, senão, não é uma relação de poder, é uma relação de dominação. Então, quando você pega o dono dos escravos, né, o senhor de engenho, os escravos, aquilo não era uma relação de poder, aquilo era uma relação de dominação, porque os escravos não tinham condições de se contrapor ao poder. Uma coisa que a gente via outrora no passado: o médico é a pessoa que sabe tudo, ele é a pessoa que escolhe, eu não preciso dizer nada para o meu paciente, é isso, é assim, e ninguém se contrapunha a esse poder exercido pelo saber do médico. E o que a gente viu foi um empoderamento de conhecimento, e a gente troca essa relação de dominação por uma relação de poder. Hoje, os pacientes confrontam o nosso saber. E a gente precisa explicar o nosso saber. Só saber não existe. Então, assim, esse valor da autoridade, ele se relativizou demais, ele diluiu. Hoje, você vê o enfraquecimento da autoridade eclesiástica. O padre, antigamente, antes de ir para o médico, as pessoas iam ao padre. Hoje, as pessoas não vão muito mais ao padre. Então, assim, houve um enfraquecimento dessa autoridade, o enfraquecimento do judiciário, o enfraquecimento da autoridade de pai e mãe, o enfraquecimento da autoridade de uma forma global. Hoje, assim, essas relações de poder, essas relações baseadas somente no poder, faça porque você tem que fazer, são coisas que não existem mais na sociedade. Hoje as pessoas querem saber por que elas têm que fazer, quais são os argumentos morais válidos que vão fazer ela executar aquela atividade. E isso faz parte da ética, né? A gente, né, é não só identificar os caminhos eticamente defensáveis, mas a gente poder encaminhar e dizer por que a gente está fazendo isso. E os mais jovens, então, quem trabalha hoje, eu trabalho com médicos um pouco mais antigos, os médicos mais jovens, são contestadores mesmo. Trocam de plantão como trocam de rua. É uma outra geração. E, assim, a única ciência que vai fazer a gente entender gerações, a única parte do conhecimento que vai fazer a gente compreender os movimentos e justificar as nossas ações morais é a bioética. Então, o que a gente vê hoje, gente, eu não posso nem dizer para vocês sejam bem-vindos ao futuro. Juro para vocês, hoje eu falo para vocês sejam bem-vindos ao presente, porque as pessoas precisam se interessar mais um pouquinho por esse tema, discutir um pouco mais esse tema, inserir esse tema dentro das discussões hospitalares. Eu conversava com o doutor. Antigamente eu não falava para público, antigamente a gente falava para testemunhas. Era 2, 3, aquele quase ninguém nem filmava. Se eu conseguir um relato de 2011, alguém que assistiu uma palestra minha, talvez eu não consiga. Essa pessoa não sei nem ganhar. Entendeu? Então, assim, hoje a gente vê um movimento diferente, as pessoas se interessando. Tem o CONAP na próxima semana, que é o Congresso da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Particulares, que o congresso é todo sobre ética. Entendeu, gente? Então, assim, é mais ou menos isso. São esses 3 pilares que sustentam essa evolução. São esses 3 pilares que fazem com que vocês, hoje, às 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho, continuem aqui com a gente, se interessando pelo tema. Então, assim, só agradeço a vocês. Hoje eu não falo para testemunhas, hoje eu consigo falar para um público.
Então, assim, gostaria muito de agradecer e passar a palavra aqui para o meu caríssimo colega. Por favor, doutor. Boa noite a todos. Cumprimentar os membros aqui da mesa, agradecer o convite do Hospital Anchieta. Muito me honra a oportunidade de estar aqui dialogando, aprendendo, discutindo, não necessariamente saindo com mais respostas, mas com mais dúvidas do que a gente entra aqui muitas vezes, não é, doutor Marcelo? E, nessa tentativa de diálogo, pontuar também que um importante marco da bioética é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, um documento da Unesco de 2005, um documento no qual o Brasil é signatário e que, infelizmente, há um desconhecimento, há uma absorção muito pequena desse documento, tanto pela parte médica quanto pela parte jurídica, e é um documento importantíssimo, porque ele amplia o leque de princípios, aqueles princípios, 4 princípios iniciais que foram cravados ali por Beauchamp Shields nos seus primeiros livros. Ele amplia esses conceitos, esses princípios. Então, quem tiver oportunidade depois é só colocar no Google Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, há uma série de princípios, repartição de benefícios, de conhecimento, solidariedade, aqueles tradicionais de proteção à dignidade humana, que é o pilar de todos os outros, e a partir do qual há uma irradiação. Lembrar que essa relação paternalista, médico-paciente, ela é, de certa forma, quebrada, ou, pelo menos, há uma tentativa de quebra desse paradigma vigente, com o último Código de Ética Médica, inclusive o doutor Roberto Dávila, o então presidente do Conselho Federal de Medicina, na versão para smartphone dessa publicação, ele faz alguns comentários, e um desses comentários que ele faz é exatamente dizendo que o Conselho Federal de Medicina, os médicos, estão fazendo um resgate histórico, uma pequena correção no seu caminhar, ao reconhecer, ao desenvolver ainda mais a autonomia do paciente. É claro que, muitas vezes, infelizmente, mas isso ocorre em todas as situações, esse desenvolvimento dessa autonomia, ela acaba descambando para um local onde vão ocorrer uma série de conflitos, porque houve um desvirtuamento desse exercício, dessa autonomia. Obrigada. Falando de papéis, há poucas décadas essa relação médico-paciente foi modificada, saindo da relação passiva, vamos dizer, para o paciente se tornar um agente, vamos usar esse termo. E os médicos não renunciam o interesse, a intenção de promover o bem-estar do paciente. Mas eles precisam, assim como os pacientes assumiram um papel, eles precisam assumir um novo papel. Qual é esse novo papel? Do médico. A relação médico-paciente, conforme o colega falou, dos 4 princípios, né, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, né, tem um caráter muito hipocrático, né? Hipócrates já falava que, se você não fizer o bem, pelo menos o mal você não pode fazer. Então, os 2 grandes princípios que eles foram... A medicina foi cunhada, ela foi cunhada muito em cima do princípio da beneficência e não maleficência. Então, eu faço o bem para o meu paciente e procurar não fazer o mal. E, se fizer o mal, tem que fazer o menor mal possível. Esse último, mas as pessoas ainda não entendem muito, não, mas a gente vai chegando lá devagarzinho. E, então, assim, a incorporação de novos princípios, como ele disse, o princípio da autonomia, o princípio da justiça, não só da justiça individual, mas também, às vezes, da justiça coletiva, principalmente nas questões de acessibilidade, judicialização, que eu acho que vai ser dito aqui. Houve uma mudança, né? O médico hoje precisa ouvir o paciente, respeitar a autonomia do paciente, respeitar as escolhas existenciais do paciente. Só que todos os movimentos históricos, eles demoram algumas gerações para acontecer, né? Eu, assim, não acredito, estou falando do fundo do meu coração, eu acho que hoje a gente vive nesse país
um momento histórico. A gente passa umas mudanças de paradigma muito importantes. A gente vive um movimento histórico que talvez a gente só consiga identificar esse movimento histórico daqui a uns 20 anos. Então, eu acho que a gente talvez esteja num momento onde a gente esteja insatisfeito e tudo, mas a gente não pode parar de lutar, não, porque a gente está no meio de um furacão, e, às vezes, a gente só consegue enxergar que esse furacão passou quando ele já passou. Quando ele passa lá no jornal, que quando você está no meio girando lá, você não sabe o que aconteceu. Então, assim, mas esses movimentos, o médico se perdeu demais. Hoje, o que eu vejo demais é, em nome do respeito à autonomia do paciente, a senhora não quer assinar esse papel aqui, pode ir embora. Eu estou respeitando a autonomia do meu paciente, o paciente não quer ficar. Mas é uma autonomia que ela é muito mais um respeito punitivo do que, efetivamente, um respeito àquele direito existencial fundamental que ele tem de fazer escolhas existenciais do que é bom para ele. O princípio da justiça vem também demais, dentro deles é o que menos, para mim, deles todos, para mim, ele é aquela maisena que você bota assim no meio e dá aquela encorpadinha no caldo, né? Que se você não botar uma maisena, quando você bota o caldo vai para um lado, o arroz vai para o outro. E quando você bota uma maisena, a coisa fica junta, fica tudo junto e misturado, e você não sente muito gosto, mas a justiça está totalmente envolvida nisso. Então, acho que assim, é um movimento de resgate, é um movimento devagar, é um movimento que a gente está passando, o que eu falei, antigamente ninguém tinha interesse nenhum, o que eu falava com o doutor, que antigamente eu já ouvi falar isso, como eu já vi, as pessoas não iam porque achavam que bioética era humanização, a gente vai lá fazer processos de humanização. Assim, e hoje as pessoas conseguem entender a necessidade. Humanização é moral, a gente precisa empoderar o paciente, entender. Humanização é tratá-lo como humano e não como um objeto da minha ciência, né? Não, enxergar que ele tem direitos. Então, assim, a humanização lato sensu, como o doutor diz, e talvez ele tenha a humanização é enxergar a pessoa como humano, não só como um paciente ou um honorário médico, né? E esse é um papel do médico hoje. Total, né? Total, assim, a gente nota que as relações humanas elas estão muito deterioradas, de uma forma global, em relação ao nosso vizinho, em relação ao nosso porteiro, em relação às pessoas. A relação médico-paciente é uma relação eminentemente pessoal, é uma relação de pessoas, também se deteriora no conjunto dessa história toda. Mas o médico ele tem as obrigações, né? Tem as obrigações de respeitar a autonomia, mas não deixando de fazer o benefício, não deixando, já que eu vou causar um malefício, quando a gente talvez fale de conflitos éticos, quando você está num conflito ético, quando é que você está num conflito ético? Quando você tem duas obrigações a cumprir, em uma delas você vai vacilar, ou seja, ou eu faço bem para o meu paciente, aquele bem científico que eu acho que eu tenho que fazer, mantê-lo internado para tratar, ou respeitar a autonomia dele. O testemunha de Jeová, ou respeita a autonomia dele, ou eu salvo a vida dele com sangue. Quando você tem duas obrigações, a qual uma delas você não vai conseguir cumprir, você está na frente de um dilema. E você, muitas vezes, vai ter que procurar caminhos para a solução desses dilemas morais. Dilemas morais a gente passa todos os dias. Né? Tinha uma época que eu via dilema moral passando pela porta do hospital, falei, será que esse cara não quer ser atendido aqui, mas o plano de saúde dele dá um dilema. A gente fica meio doido, né? A gente começa a ver. E assim, então é isso, gente. Eu falo para caramba. Parabéns. Eu queria pegar até o gancho já da judicialização, o custo disso, já para... Passaremos, então, pela judicialização. Antes, eu queria só fazer algumas ponderações e observações. Realmente, passamos por uma era que o desenvolvimento técnico biocientífico ele é de uma magnitude tal e de uma velocidade tal que não só os profissionais médicos não conseguem acompanhar, os profissionais da área do direito também não conseguem acompanhar. Rapidamente, nós temos clonagem, nós temos células-tronco, organismos transgênicos, embora não seja recente, mas com as novas técnicas de fertilização in vitro e com as novas possibilidades, e muitas dessas tecnologias, muitas dessas técnicas
altera diretamente a própria essência humana, altera o próprio material genético humano. Que aí voltamos para aquela sua indagação inicial. Será que tudo que é tecnicamente possível, eticamente, é o caminho a ser percorrido? É isso que nós queremos? A respeito dos princípios da autonomia, da judicialização, eu vou só dar dois exemplos ou duas provocações para fomentar aqui a discussão, lembrando que a bioética ela ainda é uma área que ela está se definindo, ela ainda é uma área fluida, mas, realmente, há algum tempo atrás, eu acho que talvez nós teríamos, no máximo, um primo, a esposa, um colega mais chegado, alguém da área, porque, infelizmente, anteriormente, a bioética era vista como aquela ciência daquelas pessoas que estavam ali para impedir o pesquisador de realizar a sua pesquisa, de, supostamente, apontar um procedimento incorreto do médico, quando, na verdade, a bioética não se ocupa dessas questões. Ela se ocupa também dessas questões, mas ela não tem essa função. Ela tem a função exatamente de promover a dignidade humana, de proteger o ser humano, e o ser humano é incluído nessa relação, tanto o paciente quanto o próprio médico. O médico também, muitas vezes, ele está em situação de vulnerabilidade. Então, as duas provocações que eu faço, uma é que o próprio princípio da autonomia, ele não pode ser um princípio superlativo, isolado de todos os outros elementos. Por exemplo, há alguns pensadores, em especial americanos, que defendem que a autonomia ela deve ser total. Ou seja, se eu quiser vender um órgão, eu posso vender esse órgão. Então, imaginamos essa possibilidade no Brasil que a nossa legislação não permite. Tem uma pessoa que é rica e tem uma pessoa que é pobre. Essa pessoa que é rica precisa de um rim. Essa pessoa que é pobre, de repente, a depender da situação dela, talvez ela se sinta tentada a vender um dos rins ou um pedaço do fígado. Agora, vamos inverter a situação. Se o pobre estiver precisando de um pedaço do fígado ou de um rim, será que uma pessoa rica vai ter interesse em vender o seu órgão, um pedaço do seu órgão? Então, todas essas questões contextuais de sociopolítica, de questões econômicas, elas devem estar também no bojo dessa discussão. Sobre judicialização, é uma realidade, não há recursos suficientes para as políticas públicas, e aí a gente volta àquela situação americana, porque definir políticas públicas, infelizmente, no Brasil, você vai escolher qual grupo vai receber determinado recurso. Então, em tese, você vai decidir ali, em última instância, quem vive e quem morre dentro daquele contexto de alocação de recursos. Felizmente, o Poder Judiciário, de uma forma geral, começou a atentar para essa situação. No início dessa semana, já houve a formação de uma comissão, de um grupo, do Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o Ministério da Saúde, para fomentar informações aos magistrados, e há muitos atores, muitos interesses que estão envolvidos nessa discussão de judicialização da saúde. Trago mais um exemplo. Em um dos eventos que organizamos há algum tempo na OAB, estávamos com um dos magistrados, e o magistrado disse que deferia uma decisão para que houvesse a internação de determinado paciente no leito de UTI. Essa determinação não foi cumprida, o paciente que queria o leito, precisava do leito, o advogado dele peticionou novamente para o magistrado ofertou um novo pronunciamento, dizendo que ou se arranjava aquele leito de UTI, ou o responsável iria sofrer os rigores legais, inclusive sob pena de prisão. O que foi que o profissional de saúde disse, e com muita propriedade, para mostrar que nem tudo que está no papel está no contexto da realidade concreta, foi que ele pediu que o magistrado indicasse qual paciente ele deveria remover
de qual leito de UTI para colocar aquele novo paciente. E foi aí que o magistrado disse, opa, espera aí que a realidade concreta é mais complexa, não é com uma decisão aqui, não é com um mero papel, uma mera caneta aqui que eu vou resolver a situação daquele paciente.